Que alegria estar aqui de volta para uma nova temporada no nosso Casa, Família e Companhia. E aqui sempre em boa companhia, sempre excelente companhia. Hoje nós temos aqui um casal maravilhoso, daqui a pouco a minha esposa vai apresentá-los, mas eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, cita outras pessoas, comenta, nos ajuda a fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. E agora, a minha linda esposa vai apresentar a família que nós vamos ter hoje aqui, uma família maravilhosa. Não, e foi muito legal, porque hoje eles chegaram todos, né? Estou aqui com amigos queridos do coração. Não vou nem fazer a conta de quanto tempo que a gente se conhece. Misericórdia. Entregar a idade. Não vamos entregar a idade, né, pastor? Pastor Rachid, pastora Lola, são amigos queridos, assim, de longa data. Pastor Rachid foi pastor de adolescentes durante muitos anos, é um teólogo apaixonado pela escritura, inspiração nesse sentido, e um pastor e um servidor público, mas acima de tudo, ele é filho de Deus, marido da pastora Lola, pai do Davi e da Adassa, porque a gente, antes de tudo, é do Senhor e também é dentro da nossa casa. A gente conhece há tempo, viu? Já andamos juntos, já viajamos juntos. Tem uma história para contar. Rapamos a cabeça junto. Rapamos a cabeça junto, pintamos a barba junto. Nossa, agora eu fui lá. Nossa, Jesus, agora. Aqui tem história, te prepara. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante. Qual é o segredo para uma paternidade de sucesso? Porque a gente tem visto aí todo um apelo em relação ao cuidado que a gente tem que ter com as nossas crianças, com os filhos, não só crianças como adolescentes. E, ao mesmo tempo, a gente vê também uma grande quantidade de pais com um sentimento meio perdido. E qual que é a receita? Porque muita coisa se diz, né, pastor? Muita coisa se fala sobre paternidade, mas hoje a gente vai abordar com um foco muito propício qual é o grande segredo para o sucesso na paternidade. E eu quero começar fazendo uma pergunta importante. Primeira coisa que a gente tem que definir: o que, afinal de contas, define uma paternidade bem-sucedida? Esse é o ponto de partida, né? Para todas as coisas. Porque a gente precisa definir isso muito bem definido, porque muitas das coisas que nós, como cristãos, definimos como bem-sucedido, aos olhos do mundo, não são coisas de sucesso. Sim. Então, acho que, na verdade, a gente tem que preparar os nossos filhos para, primeiro, ser bons crentes. Sim. Bons Pessoas cristãos. que realmente conhecem e amam o Senhor acima de todas as coisas. Sim. Né? E para que eles sejam bons filhos, bons pais, que sejam responsáveis, que cumpram com as suas obrigações. Então, para mim, uma paternidade de sucesso é você conseguir inspirar a próxima geração a, acima de tudo, ser apaixonada por Cristo. Uau, amei. Aliás, deixa eu só fazer uma volta aqui, porque eu esqueci de falar uma coisa super importante. Pastor Rachid, ele tem um canal teológico junto com uma série de teólogos que chama ABC Teológico, você pode até procurar. Mas nós vamos trazer aqui Os links. pastor Daniel, né? Pastor Daniel, eu, Rafael, Renner e Pastor Ricardo. E Pastor Ricardo. Essa E turma, ABC Teológico. ABC ABC é porque é Amigos, Bíblia e Café. E café. Café. Lógico que o café não pode faltar, né, gente? E também tem um canal pessoal dele que é o Inspire Cristo, que está muito alinhado a isso que ele falou aí. Porque a questão do sucesso, hoje, ela está muito deturpada, né? Vamos jogar aberto aqui. As pessoas acham que sucesso é ter dinheiro, sucesso é ser conhecido. E é incrível ouvir esse teu conceito, porque o Rashid, ele seria o que para muitas pessoas é considerado um exemplo de sucesso na outra área, porque tem muita área gente profissional. que só olha a área profissional, né? Então, ele é um funcionário público, Sim. mas ele é um servidor público, mas ele passou no melhor concurso que é considerado nessa cidade, né? E eu não vou entregar, mas é o melhor, é a nata da nata da nata, né? Mas hoje ele trouxe um conceito que é um conceito que nós precisamos levar em consideração, porque é um tipo de sucesso, sim, mas o sucesso principal que ele considerou é o que ele trouxe. É o sucesso à luz da palavra. É trazer o legado à existência, né? O outro sucesso vai ser uma consequência disso aí. É isso. E assim, quando a gente entende qual é o nosso propósito, aquilo que Deus nos fez para fazer,
a gente sai um pouco dessa de querer fazer aquilo que o mundo nos mostra a fazer. Porque a gente vê com clareza. Hoje, a grande maioria das pessoas que pregam sobre sucesso vão falar de conquistar carro, casa, ostentação, Milhões. é isso, relojão, aquela coisa, profissão e todas essas outras coisas. E quando a gente entende, a carreira, ela deixa de ser um fim e ela se torna para nós um meio. Uhum. Então foi o que eu entendi. Hoje eu sou servidor público e ali é um meio de sustento que Deus me abriu uma porta para que sim eu pudesse cumprir com liberdade o meu propósito Sim, e o meu chamado, que é É pregar a isso. palavra de Deus, que é servir ao Senhor, que é formar a minha família. sim. E pensando assim, você às vezes olharia para nossa família e falava, eles não são bem-sucedidos. Por quê? Minha esposa fica em casa cuidando dos meus filhos. Mas isso foi um conceito que nós sentamos juntos e estudamos um tempo, falamos, não vale a pena. Por quê? A gente sabe que até os 8 anos é fundamental que um dos pais esteja presente na formação dos Uau. filhos. Porque a gente quer formar filhos de sucesso. Sim, Sucesso no sentido correto. sim. E por isso tivemos a oportunidade de fazer essa escolha. Isso a gente não pode impor a todos, Nem todo porque a mundo gente sabe a tem. dificuldade que hoje as pessoas estão passando. Mas quem tem essa oportunidade é um privilégio ter um dos dois trabalhando assim constantemente na formação das crianças. Porque a gente quer formar bons crentes. A gente quer formar filhos que amem ao Senhor. E assim, a Lola é um profissional incrível, né? Foi uma escolha intencional. Nós vamos priorizar isso. E com isso eu digo assim, vocês, é claro, têm recursos, mas poderiam ter 3, 4 vezes mais, porque são 2 profissionais incríveis, mas consideraram que o principal recurso é ter os seus filhos firmados na presença de Deus. Ainda que isso tenha, ainda não, isso tem um custo. Tem um custo. Né? Mas o valor que se recebe quando se decide pagar esse custo é muito maior. É muito maior. E é interessante, porque a conta não fecha no sentido do sucesso que se trata por aí, né? Se a gente for analisar o sucesso que as pessoas dizem que é ter dinheiro, que é ter fama, essas pessoas que têm dinheiro e têm fama, geralmente tem uma família que às vezes não é bem sucedida, tem tristezas, tem dificuldades, enquanto que o contrário também é verdadeiro. Às vezes uma pessoa que vive uma vida por escolha um pouco mais simples, mas ela tem a alegria e a paz que só Deus dá. Só Deus dá. Então, criar os nossos filhos para amarem a Deus, para servirem a Deus, para terem realmente um relacionamento com Deus, é o verdadeiro sucesso, né? E a Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz isso. E aí eu vou entrar na minha segunda pergunta. Só fechando esse, e eu quero deixar isso aqui, presta atenção. Existe uma diferença entre valor, riqueza e dinheiro. Né? Então, muitas pessoas elas têm optado por conquistar dinheiro e, para conquistar dinheiro, eles estão entregando seus valores, aquilo que de fato é valor. Então, nossa geração precisa pensar sobre isso. Sabe, dinheiro é importante, mas não é o principal valor. Eu aprendi uma definição de prosperidade na nossa igreja, um pastor que foi ministrar lá sobre isso. Ele era especialista em finanças, né, mas há muitos anos. E ele me falou que prosperidade é crescer no que se é e no que se tem. E dinheiro é uma coisa muito pequena dentro de todo esse universo. Então, cara, você saber que você está na presença de Deus, você está desenvolvendo seu relacionamento com Deus. A Bíblia nos ensina que tudo isso é secundário, porque o principal é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E quando a gente entende que isso realmente é a prioridade da nossa vida, você crescer nesse amor é prosperidade. Isso. Você crescer em relacionamento com Deus é prosperidade. Sim. Porque Deus te aperfeiçoa. Você crescer no fruto do Espírito é prosperidade. Sim. Então a gente tem que, resgatar o conceito correto do que é prosperidade nas nossas vidas. Muito importante. E aí eu quero partir para perguntar a vocês dois, assim, dentro desse entendimento do que é verdadeiramente ter uma criação bem-sucedida, e que você que está aí assistindo a gente, eu peço que você realmente faça uma avaliação pessoal, porque os nossos conceitos, os nossos valores precisam ser revistos para que a gente possa tomar as atitudes necessárias para ter uma criação de filhos bem-sucedida, uma paternidade bem-sucedida. E dentro dessa visão que a gente está comentando aqui, eu queria saber como vocês poderiam nomear a importância da Bíblia
dentro dessa perspectiva de criação de filhos. Vai, Lula! Gente, aqui é o seguinte, a gente gosta de falar muito, né? E aí eu vou deixar ela falar, porque senão eu fico falando sozinho. Não, gente, todo casal tem assim, o mais falante e o mais calado, né? Lá em casa a gente acha que é bem equilibrado. Não, acho que eu sou mais calado. Mas fala, amiga, vamos lá. Mateus 7, 24 e 25 diz que nós precisamos criar. Aqui, ó. Quando ensinamos os nossos filhos a viverem de acordo com ela, que é a palavra de Deus, nós ajudamos eles a construir a sua vida sobre algo que não se abala diante das dificuldades. Então, a palavra de Deus é a rocha que a gente precisa criar os nossos filhos baseados nela, porque as dificuldades elas vão vir, mas se os nossos filhos estiverem com base na rocha, que é a palavra de Deus, as dificuldades vão passar e eles vão permanecer firmes. Sim. Deixa eu fazer só uma observação dentro disso que a pastora Lola está falando. Gente, como a gente falou, a gente conhece a pastora Lola e o Rashid há muitos anos. Quantos anos vocês foram pastores de adolescentes? Nós fomos pastores dos adolescentes por aproximadamente 10 anos. Gente, então, por que eu estou falando isso? Porque vocês estão ouvindo duas pessoas que olharam nos olhos de uma geração que tem uma lacuna. Eu estou olhando para eles aqui, lembrando das vezes em que a gente ministrou junto, de adolescentes chorando, da problemática dos adolescentes, dores profundas, adolescentes pensando em tirar a própria vida, tá? Sofrendo com dores de alma profundas por causa de ausências como essa, deles não terem um fundamento firme como esse que a pastora Lola está colocando aqui. Então, assim, a gente está falando de um assunto que é muito mais profundo do que talvez você possa imaginar. Tem uma lacuna geracional que foi gerada por causa da falta de trazer a Bíblia como rocha. Porque é isso que a pastora Lola está falando. Se eu ensino o meu filho ao firme fundamento, ele pode até passar perrengue, gente, porque nessa vida vamos passar. Teremos aflições. Não tem jeito. Teremos aflições. Mas se a vida dele está firmada na palavra, que é o fundamento, ele vai voltar, ele vai ter firmeza nisso. E assim, é muito legal porque tanto o pastor X como a pastora Lola, pastor Ulisses e eu fomos criados dentro do cristianismo. Então a gente está falando da experiência pessoal também, né? E é importante, Paulinho, a gente frisar de quem é a responsabilidade. Né? Porque liga o som, aumenta o som e agora, porque isso que ele vai falar é muito importante. Porque, assim, a gente vê uma geração passando por problemas e problemas muito sérios. E a Bíblia vai dizer, né, que em Deuteronômio 6, do verso 4 até o verso 7 é o suficiente. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. E o verso 7, para mim, é o ápice. Você as inculcará a seu filho, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. É isso. Então, a palavra é a rocha, a palavra é fundamental. E os pais têm uma responsabilidade diária de ensinar a palavra aos seus filhos. Nós, como pastores de adolescentes, pastores de jovens, pastores de crianças, nós ajudamos nesse processo. Sim. Mas a responsabilidade são dos pais. É dos pais. Por quê? Nós, como pastores, muitas vezes temos 1, 2, 3 vezes no máximo de contato com essa criança por semana. Agora, os pais estão com eles todos os dias. E os filhos modulam o que vem os pais fazer. Então, se seu filho não vê você lendo a Bíblia, se seu filho não vê você orando, você exercendo disciplinas espirituais, muito dificilmente ele vai desenvolver esse hábito. Claro que existem os pontos de inflexão. Aquelas pessoas que Deus salva e transforma, e eles vão ser os primeiros a começar a trazer o evangelho para suas casas. Mas os pais cristãos têm uma responsabilidade de formar os seus filhos no caminho do Senhor. O próprio Deus deu essa ordem para o povo de Israel lá atrás, e essa ordem perdura até os dias de hoje.
As pessoas isso. esqueceram disso, né? É no caminho. Tem gente que fala, ensina a criança o caminho. Não é no caminho, é junto com ele. É de manhã, é de tarde, é de noite, é enquanto anda. Mas não é só falando também, não, é fazendo. É sendo o exemplo. Coerência, né? Essa é a nossa responsabilidade. Se a gente olhar para um panorama bíblico, nós vamos ver que isso era feito assim: as tribos se reuniam, os anciãos contavam acerca da lei, dos profetas, das suas histórias, e isso passava de uma geração para outra. Hoje é tão lindo porque nós estamos aqui, ó, sentados à mesa. A mesa precisa ser resgatada nas nossas casas, né? Com certeza. A mesa muitas vezes tem virado espaço da televisão, do videogame, da internet, Do né? celular, cada um celular. senta à mesa, cada um com seu celular e ninguém conversa com ninguém. A gente precisa resgatar isso intencionalmente. É nossa responsabilidade fazer isso como pais. Lá em casa a gente tem, assim, fizemos algo interessante, porque o verso 9 ele vai dizer também: você escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas a palavra para as pessoas verem. Sim. Aí lá em casa a nossa cozinha é daquele modelo mais antigo que tem azulejo até o teto, né? Aqueles azulejos quadradinho e tal, e branco. O que eu fiz? Eu tenho um monte de pincel de quadro branco e a gente começou a escrever versículos na parede da cozinha. Então a cozinha tá cheia de versículos. Ah, mas vai ficar horrível. Irmão, eu quero que meu filho aprenda a palavra. Comecei E a a pagar cozinha pra feia não gente faz recolocar diferença. Agora, eles estão tendo acesso diário a cordovil. Eles mesmos idealizaram um versículo para eles irem lá escrever também. Tem a letra minha, tem a letra da mãe, tem a letra deles mesmos que escreveram. Sim. Então, isso vai trazer a palavra para a vivência do lar, da família, dentro de casa. E isso faz toda a diferença. Demais. Lá em casa eu ponho prego na parede. Ela mesmo escreve. Eu escrevo, imprimo, prego na parede os isso. versículos. Mas a questão é estar ali diante dos olhos o tempo todo. O tempo todo. Eu estou vendo aqui a nossa televisão. Tem a televisão, embaixo tem o verso. Todas Todas as coisas me são listas, mas nem todas. Coloquei embaixo da televisão. Isso. Aí, meu filho de 10 anos, minha filha está assistindo. Opa, todas São listas, mas nem... Aí lá no quarto dele eu ainda coloquei. E não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque eu falei, jogar videogame é bom, mas não pode te dominar. Não tem problema jogar videogame, mas não vai dominar a sua vida, meu filho, porque todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Mas sabe o que eu sinto falta também? Eu acho que tem uma geração que não mergulhou na Bíblia nesse nível. Entendeu? A gente está falando disso aqui, e eu tenho certeza que eu estou citando esse versículo, e tem pessoas dizendo, hã? Aonde está isso? Está na Bíblia. Mas as pessoas perderam a familiaridade de lidar com a palavra. A gente estava até falando com os nossos discípulos, assim, todo mundo gosta de Coca-Cola, mas Coca-Cola não hidrata. Por que eu estou falando isso? A gente gosta do conteúdo que a gente consome na internet, mas tem um tipo de alimento espiritual que é só a Bíblia pura. Eu estou vendo a Bíblia do pastor e está me chamando a atenção. Não sei se dá para ver aí. A grossura. A grossura da bichinha, olha só, porque Olha eu sei aí. que a Bíblia diz tudo. Olha aí. Essa aqui diz tudo. Gente, eu vou fazer uma pergunta. Essa não é 007. Se passar correto, é da capa preta. Ela disse. Eu vou perguntar uma coisa que é relevante aqui, tá? Na nossa conversa. Quantas Bíblias você tem, pastor? Meu Deus. Você já contei outro dia lá em casa. Eu fiz uma vez, eu queria tirar algumas para dar de presente, porque já não estava cabendo. E eu empilhei as minhas Bíblias na época da pandemia para ver a altura que chegava. Elas davam a minha altura. Uau! Que legal. Eu não tive essa experiência ainda, não. Todas as minhas Bíblias empilhadas. Foi tudo que contou. Mas, gente, E aí, depois que eu empilhei, eu falei, cara, não tô conseguindo local para guardar, porque tipo, nossa casa é pequena. Aí eu tirei algumas Deu que de eu menos presente. usava, dei de presente. sim. Mas hoje eu tenho, assim, por baixo, pelo menos umas 20. Por que eu tô falando isso? Não é ter por ter. É ter para mostrar para os nossos filhos o amor pela palavra, para abrir com eles, para viver essa palavra. Eu preciso conhecer essa palavra. Né? Você vê canais como ABC Teológico e Inspire Cristo. O objetivo dos pastores e das pessoas ali, eu sei que é só tirar dúvidas, mostrar que a lei, que a palavra de Deus, ela é real para nós hoje. Porque o que acontece? Eu quero falar aqui, fazer uma pergunta que eu tinha colocado aqui mais para frente, mas você acredita que essa geração está preparada biblicamente para os dilemas da atualidade? Não, zero.
Não vou falar zero, porque eu também não posso ser generalista e falar que ninguém tá. Alguns estão. Mas recentemente eu preguei uma mensagem para os adolescentes lá na igreja, e o tema da mensagem foi Uma geração pede socorro. E eu trouxe alguns dados estatísticos para eles antes, como introdução da mensagem. E quero compartilhar com vocês aqui rapidamente, só para você entender o extrato e por que nós, pais, precisamos estar em alerta por tudo que tem sido desenvolvido. Bom, 67% dos estudantes brasileiros de 15 anos hoje não sabem diferenciar fatos de opiniões. Tudo que eles leem, 67% acreditam que o que leem na internet são fatos. Isso é perigoso. Segundo, 95% dos jovens saem do ensino médio sem saber matemática básica. Gente, deixa eu só fazer uma observação. O pastor Rashid é físico, tá? É físico. Não é? Apenas 10% dos brasileiros sabem ler, escrever e calcular de forma crítica. Ou seja, entendem o que estão fazendo. Analfabetos funcionais matematicamente. 53% dos brasileiros não leem livros. É a primeira vez na história que os não leitores superam os leitores. Meu Deus. Isso é alarmante. E é a primeira vez que os filhos têm QI inferiores aos pais. Isso também nunca tinha acontecido antes. E a expressão escolhida no ano de 2024 como a palavra do ano foi brain rot, que é cérebro podre. Essa geração de rede social, eles consomem conteúdo muito rápido e eles não conseguem desenvolver o senso crítico. E isso faz com que o cérebro vá perdendo a capacidade de reter, de criticar e de produzir informação. Então, assim, ele vai virando um zumbi. E aí, enquanto eu estava preparando a mensagem, outra coisa me deixou em choque. Que dos 5 livros mais vendidos do Brasil em 2025, 4 são Bob Goods. Olha só. Nada contra o Bob Goods. Não tenho nada contra o Bob Goods. Terapêutico, mas, gente, Nada por favor, contra. né? Mas, gente, Que acrescenta. livro de colorir que não tem uma palavra. Dos 5 livros mais vendidos do Brasil. Então, assim, as pessoas não leem. Se as pessoas, sabe assim, eu tô trazendo uma estatística que ela não é uma estatística da igreja, mas a igreja está inserida nesse universo. Sim, E se isso está acontecendo de forma geral, isso está Meu atingindo Deus. os nossos filhos. sim. Eles não leem, eles não estudam. Então, você me faz uma pergunta, se eles sabem responder os dilemas da vida de acordo com a palavra de Deus, eles não sabem, porque eles não leem a Bíblia. Eles não têm o conhecimento da palavra, eles não se aprofundam. Eles se contentam em entrar em um chat GPT e fazer a pergunta para o chat GPT da dúvida que ele tem e acha que aquilo ali é uma resposta pronta, completa e perfeita. Porque eles também não têm senso crítico. Então, assim, isso é alarmante. E eles não estão preparados para resolver os dilemas por isso, porque não tem conhecimento, não tem profundidade, não buscam, não tem o hábito. Então, a gente tem que começar a estimular isso neles. Cara, como pais, a gente tem que ter limite. A gente tem que... 1 hora de televisão por dia. 1 hora de celular por dia. Lá em casa, a gente, cara, fez isso de uma maneira muito prática. Eu tenho o controle do celular dele, em 2 horas, acabou. O celular não funciona mais. Eu coloquei um temporizador na televisão. Muito legal. A televisão lá de casa, ela só funciona de 1 às 3h30 e de 7h30 às 10. Às 9h30. De 7 às 10. Eu sei que o pessoal vai perguntar, então vai perguntar onde você comprou esse temporizador. Eu sei que vai chover de perguntas, todo mundo vai querer. Dica pra nós. Fora desses horários, ela desliga. Ela não funciona. Muito bom O que eu fiz? Tem essas tomadas inteligentes. Sim. E você consegue programar essas tomadas inteligentes. Ela corta a energia da televisão. Acabou. Perfeito. Excelente. Muito bom. Entendeu? Muito bom. E você falando isso, cara, sabe o que eu descobri esses dias? O chat GPT também mente. Eu ia falar isso. Eu já perguntei algumas coisas, mas peraí, essa resposta aqui, que a gente veio da geração que pensa, Sim. essa resposta aqui Não está certo. Aí eu perguntei, você tem certeza disso? É verdadeira essa resposta? Aí lá vem ele. Pode Não é ser bem que não assim. sei, não é bem assim, pode ser que você... Então, isso aí é alarmante, porque, cara, se eles não aprenderam a pensar o que vier para eles, eles vão aceitar como verdade, né? E nós precisamos ir no movimento contrário disso. Nós somos uma geração que leu. Nós somos uma geração que estudou. E que né? continua Que fazendo. continua fazendo isso. Então, além de ser grave o que você respondeu sobre
Falta de a preparo. falta de preparo bíblico, a verdade é que, olhando por esse prisma, eles não têm resposta nenhuma. Não é só Nem pra bíblica, é vida. nenhuma. É nenhuma. todas Né? as Vocês questões. falando desse Bob Goods, eu também não tenho nada contra, mas, cara, vai tomando um. Você acredita que hoje eu vi no trânsito um carro Bob Goods? Um carro. Ele era todo Bob Goods. Então, Para as pessoas não é. É muito Ela até engraçado. perguntou, mas pra quê? Eu falei, Que não sei. isso, gente? Vai que ela quer pintar, né? Já tinha um dos desenhos, já estava colorido. Mas, enfim, tudo tem que ter limites, Sim. né? E nós precisamos intencionalmente ser uma geração que vai colocar os nossos filhos para pensar, para dar respostas inteligentes. A gente Eu precisa estimular eles a ler a Bíblia diariamente. Sim. A gente precisa estimular eles a ler bons livros, Sim. a pensar criticamente, a apresentar problemas, a ensinar muitas das coisas que nós muitas vezes não tivemos essa oportunidade, temos o conhecimento e às vezes os nossos próprios estão se perdendo. expressar Né? as O pastor opiniões. Jair tinha uma frase Sim. que nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Sim. Então, cara, a gente está performando lá fora, a gente está arrebentando, nós somos os melhores naquilo que fazemos, mas os nossos filhos estão se perdendo. Então a gente não está ganhando nada. A gente tem que aprender a voltar esse olhar para dentro e ficar, cara, eu sou isso tudo, e meu filho é o quê? Então vamos aqui, vamos sentar junto, vamos ler junto, vamos estudar junto, vamos aprender juntos, porque é fundamental. O senhor tem o hábito de ler, a pastora tem o hábito de ler. Agora, a gente não pode achar que só por nos ver lendo, eles vão aprender. Tem que ser intencional. A gente tem que ir lá e falar, não, ó, eu quero que você leia isso aqui. Esse aqui é. Aí vamos conversar. O que que você aprendeu? Me dá, assim, dá um feedback. Então, assim, lá em casa, terminou o livro, tá aqui, pode ler outro. Eu já coloquei, eu tenho uma estante lá com centenas de livros. Eu falei, pode pegar aqui e escolher o que você quiser e ler. Pode escolher, fica à vontade. Esses livros são para vocês também. Para estimular, assim, é necessário. E a gente sabe o tanto que a gente já cresceu com isso Sim. e o quanto isso é importante para nós. A gente dá prêmio para tanta coisa, né? Ah, eu vou te dar um prêmio se você fizer isso, se você lavar, escovar o dente todo dia. Né? Eu nem devia Coisa, né? também. Nem devia, porque isso aí. Mas é desafiador, né? É desafiador. Todo dia você tem que falar. Então, dá um prêmio quando teu filho lê um livro, né? Faz isso, né? Dá um livro Tem para muitas ele. estratégias didáticas que a gente Sim. pode usar para fazer isso, mas sabe qual é o problema? Eu vou voltar um pouquinho no que você Lá em casa, a gente, é porque eu lembrei, perdão. Pode, amor. O nosso filho queria, né, um tablet. E aí nós fizemos um desafio para ele. Filho, se você ler a Bíblia, e ele tem 10 anos, se você ler a Bíblia termina. inteira Inteirinha. em um ano, você vai ganhar. Então ele está nessa busca, porque Então, né, terminar. vai ser o prêmio dele É. por ter lido a Merecido. Bíblia inteira. E aí a gente criou toda uma estratégia. Eu fiz uns quadrinhos para ele Pra ele marcar os marcar. capítulos que ele tá lendo para ele visualizar. Fátima E aí, Salles era dopamina, da Ciência de legal, Vitória. você Então, a conseguiu, eu gente tem que usar. completei esse. É. Aí ele tá lá, tá no livro de números, ele, mamãe, esse livro, para que tanto número? Eu falei, vai dar Você certo. não gosta de números? Vai à frente. Mas eu ia colocar a respeito de que você falou, que eu quero voltar nesse ponto, da performance com que nós estamos preocupados em performar fora de casa. Uhum. É triste isso, é doloridíssimo. Porque, infelizmente, é um fenômeno que vai por toda a sociedade, entre os cristãos também, infelizmente. A gente até estava comentando aqui um pouco sobre culto no lar, e eu quero que a gente fale sobre esse ponto, mas a gente tem que esquecer a performance para a gente Uhum. conseguir fazer isso. Ah, não, vou fazer o culto para eu filmar e botar na internet. Aí eu vou falar, não, não. A gente tem que botar o olho dentro da nossa casa e olhar os nossos filhos. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma enfermeira que atendia meninas grávidas adolescentes. E ela usou uma expressão que eu nunca mais me esqueci, já faz muitos anos. Ela falou assim, os pais não estão mais abraçando os seus filhos para sentir o cheiro deles. Porque quando um pai sente o cheiro do filho, ele sabe de onde o filho vem. Se a roupa está com cheiro de cigarro, se está com cheiro de bebida, se está com cheiro de droga, se está com cheiro de um ambiente onde esse menino não devia ter ido, ou se está Isaac com cheiro de mostra isso na menino. palavra de Deus, né? Sentiu o cheiro de. Você tem o cheiro de Jacó. É isso. É o cheiro da veste do meu filho Esaú, que estava no campo. Então, assim, os pais pararam de olhar para dentro de casa, pastor. Terceirizaram. Fala de novo, pastor, essa palavra. Terceirizaram tudo, né? Até a criação dos Terceirizaram a filhos. criação dos filhos. Para o chat GPT, para o pastor, Pra Pra babá. escola. líder, para babá, para a escola, para o YouTube.
entendeu? E o prejuízo está sendo, infelizmente, muito grande. Por quê? Esse adolescente, esse jovem, ele vai para a idade adulta sem identidade. Porque a identidade não é a coisa que o YouTube vai dar para o seu filho, viu, gente? O YouTube não vai dar a identidade do seu filho, o pastor não tem esse poder, tá? Quem vai dar a identidade, quem vai dizer para o seu filho, para sua filha, quem eles são os pais. É dentro da casa que isso. É que vai imprimir a identidade de filhos de Deus, de relacionamento com Deus. Né? C.S. Lewis tem uma frase que me chama muita atenção, que ele diz o seguinte: os filhos não te impedem de fazer o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Uau. Exatamente. Então é voltar esse olhar para dentro de casa. Porque, cara, não adianta eu acertar tudo lá fora, se aqui dentro eu não estou acertando. Então, assim, eu estive em choque uma época que na escola que os meus filhos estudam tem a questão do ensino integral. E eu não vejo problema nisso, porque realmente as pessoas trabalham e precisam, às vezes, deixar os filhos o dia todo. Mas alguns pais que nós compartilhávamos ali o ambiente juntos, cara, eles deixavam a criança às 7 horas da manhã e buscavam a criança às 7 horas da noite. E eles pediam para a escola já colocar o pijama no menino. Porque ele só queria passar, buscar, o menino já dormia no carro e ele colocava o menino na cama. Não há Às vezes a relacionamento numa criança dormia família no dessa. caminho para Chegava casa, dormindo chegava da só. escola e ia embora já dormindo da escola. E não há relacionamento. E ele acha que está fazendo um excelente trabalho porque colocou o filho numa excelente escola. E ele não está, porque esse filho não tem presença, esse filho não tem relacionamento, esse filho não tem, sabe, vida no lar. E a gente sabe o tanto que isso é fundamental, o tanto que isso é importante. Um buraco de carro. Demais. É o pai que afirma a identidade de um filho. Num contexto desse, quem está dando a identidade dessa criança? Sabe, é o professor, mas aquela não é a identidade que o pai precisa dar. Sabe, é a escola, mas aquela não é a identidade que o pai precisa dar. Eu estava lendo sobre isso, tem um livro que não chegou à mão, eu estou apaixonado por ele, um livro grande. E ele, o autor, ele fala muito sobre isso, as vantagens que tem uma pessoa que tem um pai presente. Ele é mais seguro, ele é mais proativo, ele se relaciona melhor porque ele tem essa segurança, ele sabe dizer não, porque ele não precisa se sentir aceito em todo lugar, e para isso ele negocia ele mesmo, né? Então ele tem uma identidade afirmada pelo pai, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. E se a gente olhar para a Bíblia, é isso, sabe? Qual foi a voz que Deus Pai enviou do céu logo que Jesus foi batizado? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo em seguida, o que veio? A tentação do deserto. E na tentação do deserto, qual era justamente o questionamento? Se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, transforma essas pedras em pães. Mas ele não precisava provar nada para ninguém, porque ele sabia quem ele era, o pai. Ele já havia sido afirmado. Já havia afirmado. Nós precisamos, atenção, pais, nós precisamos afirmar e mostrar a identidade dos nossos filhos para eles. O conflito dessa geração é, sem dúvida, um conflito de De identidade. Né? A gente está vendo aí o distúrbio de toda a identidade dos nossos adolescentes e jovens, e o estrago que isso está fazendo é gigantesco. E a gente falou sobre os dilemas da atualidade, e fala um pouquinho para a gente, pastor, quão é importante o conhecimento bíblico nesse conceito da atualidade. Por que eu falo isso? Porque a gente não vai ter como botar nossos filhos numa bolha. Não mesmo. Tá? O pessoal está falando muito de controle de rede social ultimamente, e a verdade é o seguinte: o pai tem um controle, né, como o pastor Rachid bem colocou, tem que estabelecer limites, mas você não tem como, hoje, no mundo de hoje, às vezes ele vai fazer uma pesquisa, ele vai precisar usar ali. Então, como é que a gente pode criar uma base bíblica forte para que esse meu filho seja capaz de olhar algo e dizer: isso não é para mim?
como é que a gente pode fazer isso na prática. A gente gosta muito aqui de fazer dicas práticas. Achei ótima a dica que você deu aí a respeito de controle de limites. Mas, biblicamente, como é que eu posso trazer a Bíblia para esse contexto do meu filho, de maneira que ele saiba analisar uma situação e reagir a ela da melhor maneira possível, dentro desse contexto, principalmente desse contexto digital, que eu acho que hoje é um grande desafio. Mas também dentro do contexto de sala de aula, né, gente? A pressão que esses meninos sofrem é surreal. Assim, a primeira coisa que eu acho fundamental é você ensinar ele a fazer uma boa devocional. Em que sentido? Porque assim, a gente às vezes acha que fazer a devocional é você ler um texto bíblico, fazer uma oração de 5 minutos e ganhar o mundo. Mas uma boa devocional, ela passa por alguns pontos. Porque quando você lê um texto, você precisa trazer aquele texto para sua realidade. Então você vai ter que fazer boas perguntas ao texto. Quando foi escrito, para quem foi escrito, como foi escrito, qual é a aplicação desse texto e como esse texto se aplica à minha vida hoje. Isso vai trazer uma série de reflexões, certo? Então, nesse momento de devocional, ele está ali absorvendo a palavra para quando ele encontrar esses desafios, ele possa trazer à memória aquilo que ele desenvolveu no relacionamento com Deus. Então, enquanto trabalhávamos com os adolescentes, a gente falava sempre isso. Disciplinas espirituais todos os dias, oração, leitura bíblica e jejum. Oração, leitura bíblica e jejum, sempre, sempre. Justamente para dar a ele esse preparo para enfrentar os desafios. Gente, a Bíblia, olha o tamanho desse livro. Aqui tem coisa para tudo, é um manual que Deus nos deu. Só que você não vai conseguir ler isso em um dia. Você não vai conseguir resolver esse dilema em algumas semanas. Isso aqui são leituras de vida. Eu já li a Bíblia, se eu não, assim, posso falar com segurança mais de 20 vezes. Porque eu leio a Bíblia dos meus 12 anos até hoje, sistematicamente todos os anos. E é isso que tem que ensinar. Ler sistematicamente. Porque até hoje eu encontro desafios na minha vida e falo, o que a Bíblia fala sobre esse negócio? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Por quê? Porque eu tenho contato diário. Eu não tenho contato diário com a Bíblia porque eu sou pastor. É o contrário. Já tinha. Eu me tornei pastor porque eu tenho contato diário com a palavra. Entende? Pelo relacionamento, pelo amor que eu tenho pela palavra. E você tem que ensinar ele a amar. Amar, cara, isso aqui, a gente tem que dar um valor tão grande para a Bíblia. Sabe por quê? Você pensa que o Criador do universo materializou algo para que eu pudesse entender como viver a minha vida. Uau. Se o próprio Deus colocou as suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo nessas páginas, eu preciso dar mais valor a isso do que série. Eu preciso dar mais valor a isso do que qualquer outra coisa, porque esse daqui me dá vida. Todas as outras coisas me drenam, isso me dá vida. Então, para eu ensinar, o que eu tenho que, assim, em casa? Lê a Bíblia, filho. Lê a Bíblia. Desenvolve relacionamento com Deus. Então, a prática, não tem como fugir muito disso. É ler a palavra, é se expor à palavra. E aí, leu, agora vem cá, vamos conversar. Eu, em quase todas as conversas e os sermões paternais que eu vou dar para os meus filhos, eu trago um verso bíblico. Eu falo, meu filho, a gente precisa ser excelente. Você está tirando nota ruim na escola, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós temos que fazer tudo como se fosse para Deus. Você acha que a sua nota está honrando a Deus? Eu trago tudo para o contexto da palavra. Porque a base da nossa vida é a palavra. Tem hora que eu acho que eles até cansam. Já vem meu pai com uma palestrinha de novo. Mas não é só lá que acontece, na minha também. É isso. Na minha mas é desse jeito. Porque é a base da minha vida. Sabe, eu entendi que não tem como eu fugir disso daqui. Porque os princípios da palavra de Deus, eles não são limitantes para mim, eles são protetores. Um pai amoroso me deixou um manual de como viver a vida. Sim. Porque ele me ama. E assim, eu só vou ser um pai amoroso também aprendendo com um pai que é o amor definido em uma palavra. Sim. Então, assim, a prática mesmo, é a Bíblia. Para mim, Não, e você tocou num ponto maravilhoso, porque o livro é um livro paterno. A Bíblia. É a carta de amor. É a carta de amor de um pai. Né? A gente estava ouvindo uma mensagem no domingo, que foi até um pastor lá da igreja que ministrou, e eu achei tremendo, até comentei com meu marido, falou, que lindo, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz, Jesus falou. Ele é o caminho para onde? Para o Pai. Então, tudo aponta para Cristo, que aponta para o Pai. Filipe chega para Jesus e fala, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala, opa, tá me até agora você não entendeu, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, tá aqui. Eu sou a expressão do Pai.
E é isso, é Jesus, e Jesus está aqui, Sim, está na palavra. sim. Lula, fala para nós sobre a importância do culto no lar. Conta para nós aí. Porque eu acredito que talvez algumas das pessoas que estão nos ouvindo não têm culto em casa, não têm o culto do lar, Essa né? prática é Essa uma prática que prática, que é talvez uma tenha sido prática tão esquecida. saudável. E agora conta pra gente aí, dá umas dicas aí, como fazer o culto do lar, conta para nós. Quando eu era pequena, o meu pai não era cristão. Não íamos à igreja. E a minha mãe era cristã e meu pai não. E passado um tempo, meu pai se converteu e veio para a igreja. Mas até então nós não tínhamos esse referencial de igreja dentro de casa. Por quê? Porque não tinha isso estabelecido. E a minha avó trazia isso para a gente. Vocês precisam orar com os meninos, Bonitinho. vocês precisam ler a Bíblia com esses meninos. Pega a Bíblia, abre, desculpa, e lê com eles. Por quê? Porque essa é a verdade. E aí meu pai questionava muito. E aí, quando eu me casei, já tínhamos convertido, tanto meu pai quanto a minha mãe e tudo. E aí chegou um momento a gente falou assim: vamos fazer isso lá em casa. Porque os meninos precisam. O Davi, desde pequenininho, a gente colocava versículos, o Davi decorava os versículos. E a gente colava na parede os versículos e ele citava todos os dias aqueles versículos. Aí depois passou a Daça. E aí, resgatando isso, há um tempo atrás, nós temos um costume lá em casa de orar com eles diariamente. Nós tínhamos um devocional que nós fazíamos à noite, antes deles dormirem, e orávamos. Cada um deles faz a oração em um determinado dia. E aí, para você que não tem esse costume, para você que não faz isso diariamente, não precisa ser muito demorado, é algo tranquilo. Então, você vai abrir a sua Bíblia. Se você não souber, começa com Salmo, alguma coisa que para eles é algo mais comum, ou Provérbios, ou até mesmo Mateus, ali começar as histórias que é do Novo Testamento, e tira um tempo, lê a Bíblia, lê um versículo, dois, tenta explanar alguma coisa para eles, e depois você vai orar. E pode colocar um louvor e cantar junto com eles. Isso você pode escolher um dia da semana para que você possa fazer isso, ou se tiver disponibilidade, você pode fazer isso todos os dias com eles. Eles vão crescer e eles vão ter sede pela palavra, alguns que até não frequentem uma igreja, vão querer ir à igreja. Então, acho que esse é o caminho para que a gente consiga mudar essa geração. E isso que você falou é isso mesmo, é onde eu queria que a gente chegasse. É simples. Tem gente que complica demais, é simples, é diário, né? E não precisa, pastor, ser um culto de 2 horas. Por favor, Não. nem deve. De 15 minutos. Ok, é tão simples, faz um roteirinho. Coloca um louvor. Pra você começar adorando e entrando ali no espírito. Uma música de 3 minutos e meio. Gente, adequado para a idade dos seus filhos, tá? Claro. Coloca um louvor, 3 minutos e meio. Faz uma oraçãozinha rápida ali, de 1 minuto, só para pedir, Espírito Santo, fala conosco. Comanda esse culto. Aí, cada dia do culto, escolhe um texto. Um texto Lá em casa a gente pequeno. faz assim. Assim, pega um salminho, pega um provérbio, fala o que você achou e conta Uma o que parábola. isso falou no seu coração. Deu ali mais 5 minutos. Nos 5 minutos finais, vamos cada um fazer uma oração, vamos dar as mãos. Quais são os seus pedidos? Isso. Quais são as suas necessidades, meu filho? Quais são os seus desafios? Agradecimentos. Quais são os seus agradecimentos? Pelo que você quer orar hoje? E aí, cada um põe os seus pedidos, junta ali, faz uma oração, 15 minutos. A gente complica demais uma coisa que é muito simples, Simples. entendeu? É isso. Muito simples, aplicável para o dia a dia. É verdade. isso. É isso. Vamos resgatar Resgatar. esse princípio. Isso, né? para mim, é estabelecer um altar dentro da sua própria Sim. casa. É um altar ao Senhor. Porque o grande lance disso que o Rashid falou, que não precisa ser assim, 2 horas, é porque qual é a intenção do culto no lar? É trabalhar um princípio, porque um dia eles vão crescer e talvez talvez não, eles vão ter a sua própria vida, mas o princípio já está consolidado. Uhum. Aí ele já é maduro. Ele aprendeu, flechas. né? Aquilo já é igual escovar os dentes. Por que a gente escova os dentes todo dia? Porque a gente, na infância, nosso pai brigava com a gente, falava: Todo escova dia. o dente, menino. Você já escovou os dentes? Hoje eu acordo Automático, É né? automático. porque eu já aprendi, aquilo já ficou automático para mim, né? E assim, não pense que não vai ter custo. Vai ter custo. Vai.
É uma frase que me chama muita atenção que diz: é justo que muito custe o que muito vale. Exatamente. Então, vai ter um preço, você vai ter que pagar o preço. Agora, você pode fazer a escolha de qual preço você quer pagar. Você quer ensinar o seu filho fazendo um culto no lar com ele uma vez na semana que seja, ou instruindo ele no caminho do Senhor na palavra, ou você quer ter trabalho com ele e tendo que ir, às vezes, a uma delegacia para tirar ele de lá? Você escolhe, entendeu? Às vezes o preço de se pagar é esse. O Davi, eu leio a Bíblia com o Davi desde o dia que o Davi nasceu. O Davi hoje está com 15 anos, 13, 14 anos. Eu pegava uma Bíblia no berço dele, quando ele estava no berço, eu ia lá e ele lia um texto bíblico. Até o dia que ele criou autonomia para ler sozinho, eu lia a Bíblia com ele todos os dias. Porque o papel de inculcar a Bíblia na cabeça dele é meu. Eu quero tocar um pouquinho nesse ponto, o pastor Achille já falou as 2 vezes sobre isso, sobre essa questão da responsabilidade familiar. E eu vejo que isso é uma coisa que tem que ser trazida de volta. O pai assumir sua posição. Vou falar agora da área da mulher. A gente chegou num momento em que houve uma sobrecarga sobre a mulher nesse sentido, tá? Muitos homens acham que isso é coisa de mulher. Ah, é a mulher que tem que ler a Bíblia pro menino. É a mulher que tem que fazer isso. Não, não, minha esposa. Gente, não é assim. É uma missão dos dois, Uhum. tá? É uma missão do marido e da esposa. Porque tem um lugar que a esposa tem no emocional do filho, tá? Quem estuda um pouquinho sobre essa área de formação de personalidade, tem um lugar dentro do emocional, da construção psíquica do filho, que é da mãe, ok? Principalmente no que diz respeito a expressar emoções, nessa questão do desenvolvimento emocional, mas tem um lugar nessa formação de identidade que é ocupado pelo pai. Especificamente. Você tinha medo de romper o limite da sua mãe ou do seu pai? A do meu pai, sem dúvida nenhuma. Meu pai olhava, engraçado que meu pai, gente, antigamente, esse negócio de palmada, não tinha essa lei de palmada, não. A gente apanhava mesmo e era de vara, de goiabeira, que minha mãe tinha um monte. Detalhe, meu pai nunca me bateu. Minha mãe batia, pegava a gente de varada, ó. Varada, era cinta, era mão, que tivesse na E mente. qual palavra pesava mais? A da sua mãe ou do seu pai? Ele me O olhar. O olhar já dizia Ele tudo. me olhava, no olhar a gente sabia que fiz alguma coisa errada. E para mim, o pior, é igual eu falei, ele não me batia, era a reprovação. Era o sentimento de que ele não estava me aprovando. E a gente tem que entender que os nossos filhos não são diferentes. Meu pai era daquele que conversava. Mas conversava assim. A gente fazia uma coisa errada, ele sentava na beira da cama e ia dar aquele sermão assim de, 2 horas. sabe? Tinha um dia que eu falava: pai, me bate só. Eu preferia, só bate e vai. Porque ele vinha explicar, explicava. Tinha hora que doía tanto as palavras, assim, a culpa, né? Ele queria bate, bate que é melhor. Aí ele não batia, sabe? E eu falei, meu Deus, aí. Então, mas esse limite que eu tava querendo trazer, né? É muito mais forte estabelecido pelo pai. Então, se às vezes o pai se abdica de ocupar essa posição, a criança perde um pouco sabe, esse senso de responsabilidade. Sim. Não tô falando que a mãe não consegue imprimir Sim, isso, sim. Tem uma mas o parte tom que é grave nossa. da voz do pai, intencionalmente dado por Deus, tem um peso muito maior. Tem, sabe, aquele. Por isso que nós, como homens, precisamos ocupar o lugar que é nosso também. Porque até um determinado ponto da vida da criança, o pai é visto por ele como um herói, É. né? O pai é grande, o pai tem a voz grave, o pai Forte. é forte. Defensor. Então é visto como um herói. Por isso, quem quer ser reprovado pelo herói, né? Claro. Então, a gente tem que validar, mas também tem que Sim. colocar os limites. Sim. Importante. E antes, assim, tá quase acabando, mas eu não posso deixar de tocar nesse ponto, porque é um ponto importante. Porque eu sei que pastor Rachid, na época que ele trabalhou com adolescentes, ele e pastora Lola, eles lidavam muito com isso, com a questão do adolescente que entra na faculdade, tá? E aí ele começa a encarar os desafios de fé. E eu não vou longe, não, tá? Eu fiz faculdade também, e eu tinha um professor gnóstico.
E eu nunca escondi de ninguém que eu era cristã. Mas nunca era a camiseta do Congresso, era eu, gente. Eu sempre tive essa cara de... E um dia eu lembro que ele me olhou, assim, eu sempre fui muito boa aluna, ele falou assim, como alguém inteligente como você pode acreditar nisso? Eu me lembro como se fosse hoje, eu falei, justamente isso. É justamente Era isso. só tu virar e falar assim, como alguém que eu acho que é inteligente igual você, Pode pode não não acreditar. acreditar, né? Esse foi exatamente a experiência que eu tive na faculdade. Que assim, eu fiz física, né? E a faculdade de física tem pessoas que, a grande maioria, não acreditam em Deus, né? Pelo menos na época. Isso tem mudado, graças a Deus. Graças a Deus. E a pergunta que eles me faziam era essa. Cara, como que você, tendo esse conhecimento científico todo que você tem, consegue continuar acreditando em Deus? Eu falei, ó, é totalmente o contrário. Justamente. Como eu tô vendo a perfeição do universo de uma maneira milimetricamente calculada, tudo funcionando de uma engrenagem tão bem estabelecida e achar que isso surgiu do nada. É muito mais fácil você crer em Deus, em que alguém fez isso de uma maneira tão maravilhosa, do que achar que de uma explosão tudo se organizou. Porque pelas próprias leis da física, por exemplo, a lei da termodinâmica, a entropia sempre aumenta. Isso quer dizer que tudo tende a se desorganizar e não a se organizar. Ou seja, alguém teve que organizar. Teve alguma interferência aí, né? É isso. Mas por que que eu falo isso? Porque a gente está falando da importância da Bíblia. Meu filho, ele vai chegar na faculdade e ele tem que saber lidar com essas coisas. E aí a base. Se ele tem uma base forte, se ele teve essa estrutura para, sabe, ter uma boa apologética, que é a defesa da palavra, a defesa da fé, ele vai conseguir sair por essas, sabe, pelas tangentes desses desafios. Porque ele entendeu. Aquilo agora faz parte da vida dele. Agora, quando não há convicção, aí é difícil. É muito difícil. Na faculdade, normalmente os problemas que a gente enfrenta são justamente com essas pessoas. Então, assim, os adolescentes que você vê que eram convictos, que estavam ali, que liam a palavra, que tinham uma estrutura familiar, que estavam mais, sabe, vinculados a Deus e a palavra de Deus, eles entram e saem tranquilos, continuam bons crentes. Agora, aqueles que não lia, você tinha que pegar muito no pé. Então, quando ele começa a se deparar com. Aí ele escapa. Porque não tem base. Uma das questões da faculdade em si é a questão do referencial. Se o jovem, o adolescente, ele foi bem afirmado, Uhum. né? Ele tem um referencial de pais que têm temor de Deus, que servem a Deus de verdade, não só de palavra. Quando ele se deparar com os outros referenciais que vão se levantar, é normal, ele vai se deparar com um professor inteligente, com amigos fantásticos, mas o referencial anterior dele é muito mais sólido. Então, ele não vai se deixar influenciar, ele vai ter base firme e ele é que vai influenciar. E tem uma oração que eu faço pelos meus filhos, constantemente, pedindo a Deus, dê a eles experiências com o Senhor. Que eles possam ter as suas próprias histórias construídas com o Senhor. Sim. Por quê? Se esse menino viu um milagre de Deus acontecer na vida dele, quando vier alguém para confrontar, fala: não, querido, deixa eu falar. Eu não estou falando de um Deus que eu vejo outras pessoas servindo, não. Eu estou falando de algo que aconteceu na minha vida. Sabe, Deus mudou, foi a minha história. Sim. Deus fez isso na minha casa. Eu sei quem Deus é porque eu ando com ele. Sim. Agora, quando não há experiência, você vai falar do Deus de outra pessoa, é difícil. Quanto é Deus só do Pai, não funciona, viu, gente? Por isso que o pastor começou dizendo que o sucesso é fazer o meu filho amar a Deus. O sucesso para a minha criação de filhos é fazer entender, ganhar esse menino, o coração dele para Deus. Né? E é bom que eu ia colocar uma lenha na fogueira aqui. Que só tem 7 minutos, mas eu preciso pôr essa lenha, porque ela vai fazer diferença. Fica aí, A fica gente aí. pode quebrar um novo recorde. Gente, tá, pastor. Ok. Vamos para a Bíblia, então. Por quê? Davi, um homem segundo o coração, explica essa equação de Deus. Teve tanto problema com os filhos dele. Vamos junto aqui nessa conversa. Olé. Tinha que puxar, sabe por quê? Porque eu vejo isso também
Vejo pessoas que são fiéis, mas na hora de transmitir dessa fidelidade delas para os filhos, acontece alguma coisa ali naquele processo que dá um ruim. Eu tenho algumas hipóteses que eu quero falar, mas eu quero primeiro ouvir vocês dois. O que vocês acham que causa isso? Não só Davi, né? Samuel passou pelo mesmo A gente processo. comentou de Samuel hoje. O mesmo Samuel, gravíssimo. Pediram um rei porque os filhos de Samuel eram injustos. Não faziam o que o pai fazia. Os filhos de Samuel eram, como que a palavra mesmo vai dizer? Iníquos, né? Eram iníquos, mas eles eram avarentos. Eles queriam receber em troca, né? Eles não cumpriam os mesmos princípios de Samuel. E qual é o grande problema de Davi e o grande problema de Samuel? Que eu vejo, porque assim, o que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. A gente faz algumas inferências. Sim. E a inferência que nós fazemos nesses casos é que não houve tempo de mesa. Aquilo que você falou, amor. Olha aí. Não houve tempo de relacionamento com os filhos. Entende? Ele é um rei, ele conquistou o mundo, mas ele não voltou para dentro da sua própria casa. De repente, aí deixa eu botar uma linhazinha. De repente, é aquele pai, aquela mãe que serve a Deus, mas é o pai que deixou o menino 7 horas da manhã e buscou 7 horas da noite o menino. E ele é crente. E ele é crente, bom entendeu? crente. Ele é Inventando. no fim de semana ele vai na escola dominical. E por que a gente infere isso? Porque quando o Davi teve um problema grave familiar, que foi o problema da irmã de Absalão, que Tamar foi violentada pelo seu meio-irmão, e aí Davi não faz nada. Davi fala para ela ir para casa e ficar lá e ia ser sustentado a vida toda. E Absalão se revolta contra Davi justamente porque Davi não fez nada. Ele não tratou, ele não chamou a família e resolveu aquele problema dentro de casa. E isso acendeu a revolta do seu irmão Absalão, do seu irmão Absalão, a ponto dele se insurgir contra o próprio pai. Então, é por isso que eu infiro que não havia essa instrução pessoal e familiar dentro de casa. Porque se tivesse, ele teria chamado. Não, tem Tá. outro texto que dá para inferir isso também. Quando Davi chega dançando, a Bíblia diz que depois que ele traz a arca, ele serve a comida primeiro para o povo e depois volta para casa. Então, qual seria a ordem certa? Ele tinha que até trazer a casa dele para fazer o mesmo movimento. Né? Então, assim, não adianta, a gente tem que entender isso. O Deus da minha pessoalidade é o Deus que eu sento à mesa com eles, meus filhos. Sim. Isso. Entendeu? Foi engraçado que a gente vinha conversando e ele falou isso, assim, amor, eu tenho que falar sobre a mesa, sobre esse tempo. Gente, a gente passa horas conversando com os nossos filhos, principalmente na adolescência. Nossa, tinha hora que até eu ficava cansada, minha cabeça doía, mas eu falava, gente, eu tenho que conversar com esse menino até o fim, porque eu preciso entender o que está acontecendo no coração dele, eu preciso ganhar esse coração, e a gente ficava lá os 4. Às vezes a Luísa, posso levantar? Eu, não, tu vai sentar e vai ouvir a conversa que a gente está tendo com ela, para eu não ter que ter essa mesma. Com você. Você depois. Entendeu? Então agora a gente tinha muito tempo de mesa, muito tempo de mesa com eles. E eu sinto que isso faz muita diferença. Já houve casos em que, assim, de férias, nós optamos por viajar de carro e não de avião e levar um tempo muito maior, porque dentro do carro nós passávamos 2 dias conversando. Então, isso trouxe uma proximidade. Não tinha como fugir, né? E aí, às vezes falta aquela brincadeira, sabe, aquele relacionamento saudável, Piadas de família, coisa que você só faz dentro de casa, entendeu? A sua vulnerabilidade que você pode mostrar para os seus filhos, porque, cara, quem mais te conhece? Se não dentro da sua própria casa. E se ali você não está sendo a sua melhor versão, me desculpa, mas você é um hipócrita que vive uma coisa fora e é incrível, outra coisa dentro. Porque nesses tempos, tanto a gente fala, como eles também falam as verdades sobre nós. Então, nesse momento em que a gente também faz conserto diante deles. Me perdoa, né? Eu não estava percebendo que eu estava fazendo isso. Então, é tempo de ajuste, é tempo de crescimento. Faz no automático, e quando você vê o menino fala, não, mas você falou isso. E você tem o caráter de voltar e pedir perdão. E pedir desculpa. Assim, ó, eu errei. Eu errei aqui. E quando eles vão ficando adolescentes, é que eles falam mesmo. E vou te falar, nós como pastores, isso nos pesa mais ainda, porque eles estão nos vendo ministrar. Sim. E eles estão olhando e falando, eu é que sei quem você é lá em casa. Então você precisa ser coerente
Nós precisamos ser coerentes. E isso me preocupa muito, de eu estar pregando igual Davi, ele cresceu no Ministério de Adolescentes com a gente. Então eu participei da vida dele no Ministério de Adolescentes pelo menos uns 3 anos, enquanto eu ainda estava. E eu ministrava quase todos os finais de semana. Então ele tinha que ver eu ministrando lá e falar assim, é verdade, meu pai faz isso mesmo. É verdade, lá em casa é o desse mesmo jeito pai. mesmo. É o mesmo pai que está ali, é o mesmo pai que está aqui. É. Então, assim, isso é muito importante, porque se nós somos diferentes, daqui a pouco nossos filhos olham para dentro da igreja e falam, ele vive uma mentira. Isso aqui não é real. A verdade é que os nossos filhos leem a Bíblia em nós. Sim. Eles leem a Bíblia em nós, amor. Sentado na mesa, É. comendo arroz com feijão. É. Eles estão lendo a Bíblia nas Atitudes que nossas são vidas. tomadas, né, diante de algumas coisas. Eita, meu pai falou desse jeito, meu pai agiu dessa forma. Então, para eles futuramente, e até um livro que eu li, que é que os nossos filhos são flechas. Nós é quem armamos as flechas. E nós apontamos para onde a flecha vai. Então, se você está apontando para perto, ele vai para perto. Se você apontar para mais longe, o seu filho vai mais para longe. É isso. É isso. E quem vai apontar somos nós, Somos né? nós. Nós chegamos, assim, em uma fase de um dos nossos filhos, que hoje ela não mora, né? Mora em outro país, Casou e foi embora, gente. casou e foi embora, graças a sabe, Casou, né? mudou, mas convidou. É feliz. Mas eu fiquei tão feliz que no Dia dos Pais, ela mandou, na realidade, o meu genro mandou a filmagem. Naquele dia em específico, ela estava pregando lá na igreja que eles estão congregando no país onde eles moram. Eu falei, esse é o melhor presente que eu podia receber nesse dia. Recebi outros presentes, fiquei maravilhado, mas esse foi um presente muito especial, porque a gente aponta a flecha, a gente arma o arco e solta a flecha, mas depois que você solta a Você não flecha, pode fazer mais nada. você não pode fazer mais nada, aí é só Deus. Enquanto a flecha tá aqui, você tá falando. Faz Faz isso, vira para lá, mais um pouquinho para lá, mais um pouquinho para lá. Depois aí é Deus. Por isso a nossa função agora é muito importante, porque depois que a flecha tiver sido lançada, só Deus pode soprar. E quando acontece isso que vocês falaram, aí se constrói o legado. Aí vira o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Porque o Isaac e o Jacó, eles aprenderam, né? Com os seus pais, viram um exemplo dentro de casa. Gente, que preciosidade. Olha, infelizmente não vamos ter que terminar, né? Não dá pra gente ficar aqui até amanhã, mas a gente pode levar um Aqui- plano B, uma coisa, né? Tia, para um Ó, se você podcast. quiser um podcast 2, Ah, Virgínia, põe aí nos comentários, pede que a gente vem de volta. Se vocês quiserem ouvir mais sobre essa aplicação bíblica na criação de filhos, a gente pode fazer mais um podcast, trazendo aí mais conteúdo para vocês, porque nossa ideia é isso, é abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família e te permitir, sim, ter uma paternidade, uma maternidade bem-sucedida, viu? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. obrigado também a Chid Lola, Obrigada a você. a Daci e Davi que estão aqui também, muito obrigado. A Se- família é assim, gente, nós estamos Para onde juntos, a né? gente vai, eles vão. Eles desse estão jeito. aqui com a gente, eles não apareceram, mas eles estão bem. A Daci está fazendo bebê. E se né? você ficou com alguma dúvida, eles vão abrir uma caixinha de pergunta para você Isso. lá no Instagram deles. Simbora. Aí, E a gente vai tentando construir isso, essa identidade paterna alinhada à palavra de Deus. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. E, se Deus quiser, a gente se vê em breve. Deus abençoe a sua família, os seus filhos e a sua casa, em nome de Jesus.